a fala agora do Frei Gilvander é extremamente importante para a gente, porque quantas vezes a gente viu a sua fala na televisão, a sua fala ganhando o mundo, e hoje a gente tem a oportunidade de ter você aqui com a gente na luta. Muito obrigada. A sua vez agora. Boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. E eu estou aqui muito feliz e emocionado por estar aqui, mas é uma grande responsabilidade. Bendito é o fruto aqui. E ainda do por cima branco, porque aprendi tanto. E estou tão feliz de estar aqui, porque eu tenho intuição que esse evento nosso aqui, esse encontro, Aquilombar Ouro Preto, em Minas Gerais, no dia 20 de novembro de 2025, Dia da Consciência Negra, vai se tornar um momento histórico. Sim. Nós vamos lembrar com muita alegria, porque aqui nós estamos unindo as pontas. E quando a Marilda falou, eu estou até arrepiado. Eu não tenho dúvida, eu tenho a convicção de que está conosco aqui não só as pessoas que nós estamos vendo aqui, e a professora Helenice e eu estamos filmando, porque nós vamos ecoar esse encontro aqui para mais gente ficar sabendo, mas está presente conosco aqui os nossos ancestrais, os nossos antepassados, né? Todos os bons espíritos, todo o povo negro escravizado que combateu o bom combate. Vai ser um salto de qualidade na luta nossa aqui. Eu queria lembrar alguns eventos aqui. Fiquei muito chocado quando eu estava fazendo uma pesquisa, um trem chamado Pesquisa Doutorado, sobre a luta pela terra no querido estado de Minas Gerais. E aí pesquisando, lendo nos livros e lendo também nas pessoas, no povo que está na luta pela terra e tudo. Aí descobri que no ano de 1776, plena escravidão violenta, o governador da província de Minas Gerais, naquele ano, chamou uma milícia, né, de esses caçadores de escravos e mercenários, juntou e mandou reprimir, caçar e matar, tal, e prender o máximo possível dos 27 quilombos que constituíam a Confederação Quilombola do Campo Grande. E aí, uma cota que do Ialê, né, irmãs aqui presentes, ao descobrir que em Minas Gerais, por um lado, teve e continua tendo uma escravidão muito violenta, brutalmente, mas também em Minas Gerais teve resistência quilombola do povo negro escravizado, tanto quanto ou mais forte do que lá no quilombo dos Palmares. Viva Pai Ambrósio! Então nós temos o dever sagrado de resgatar essa história. E aí fiquei estarrecido quando eu vi resgatando essa história lá, que é esse bando que foi para perseguir os 27 quilombos da Confederação Quilombola do Campo Grande, né? Os tais de Borba Gato lá, trouxeram 2.900 pares de orelha de negros escravizados que eles mataram e trouxeram as quase 3.000 pares de orelhas para comprovar para o governador que eles tinham matado aqueles milhares de escravos que estavam se rebelando contra a escravidão. Então a gente tem que contar isso, a gente tem que resgatar essa história. Outro ponto, a companheira lembrou, há 45 anos atrás foi a primeira vez que eu vim em Ouro Preto, fazendo uma excursão de 8ª série. Vamos conhecer Belo Horizonte pela primeira vez, que foi criado lá no Noroeste de Minas, Unaí Arinos. Vamos nas cidades históricas.
Aí conheci aqui algumas coisas de Ouro Preto, achei a comida muito cara e tal, mas quero contar que já vi algumas vezes para visitar, acompanhando alguma pessoa com interesses turísticos aqui, em Ouro Preto, mas há uns 20 anos atrás, eu vi e testemunhei uma cena aqui nos morros, num dos morros de Ouro Preto, que se tornou indelével, eu não esqueço mais. Fui convidado para vir participar do velório e do sepultamento de uma mãe que morava aqui dos morros aqui não lembro o nome exato do morro aqui de Ouro Preto aqui. Tivemos que deixar o carro lá embaixo e fui subindo a pé e tal no velório. Tiramos a mãe no caixão carregado, porque era tanto beco, estava muito longe de chegar lá onde os carros estavam. Num caixãozinho dado pela área social da prefeitura. Aí vamos para o cemitério. Eu falei, onde é que é o cemitério? Aí me falaram assim, não, aqui os pobres são enterrados no cemitério lá fora de Ouro Preto. Aqui no cemitério das igrejas tem que ser pagamento e só enterra os de classe média para cima, os ricos tem que pagar e tal. Aí fomos lá que eu vi a cena, num cemitério fora da cidade de Ouro Preto. Cemitério da Saudade. Cemitério da Saudade? Exatamente. O irmão que cavou o túmulo lá era um presidiário, um negro, que estava cumprindo pena. De noite ele estava preso na prisão e durante o dia a tarefa dele era trabalhar abrindo as covas lá. Aí quando chegamos lá, carregando o caixãozinho assim, e ele, permita eu ficar um pouquinho em pé, aí ele falou, olha, eu peço para vocês, desculpa, me perdoe, porque eu comecei a cavar aqui, mas encontrou numa pedra, aí não deu para aprofundar mais a cova, então ficou só de 2,5 palmos, porque foi cavacando e topou numa pedra. Colocamos ali, e a gente rezando, encontrando. Aí tem aquela cerimôniazinha de jogar um pouquinho de terra, né? Uma pessoa pegou a metade com a enxada assim, jogou um pouquinho de terra. Quando jogou a terra em cima, a tampa do caixão, crack, quebrou. Era aquele papelão, aquele negocinho. Aí depois me falaram, é o caixão mais vagabundo que a prefeitura dá para enterrar os pobres aqui em Ouro Preto. Quando colocou a terra assim, aí eu falei, gente, aquela poesia lá do compositor, cada um tem direito a 7 palmos, e o irmão aqui, a mãe negra, só teve direito a 2,5 palmos de terra. Naquele dia, eu voltei para Belo Horizonte, quase chorando. Falei, gente, a cidade de Ouro Preto não é só área de turismo, não. Aí depois comecei a descobrir, tem Ouro Preto das universidades, tem Ouro Preto aqui, Então aqui, gente, eu sinto que tem um clamor para se resgatar essa história, né? De luta, de sangue, de rebeldia e tal, né? Hoje eu não tenho mais dúvida. Em todas as periferias, em todos os morros, é sim comunidade quilombola. O que acontece? Quando há 40 anos atrás, quando foi criado o CEDEF, Centro de Documentação Eloy Ferreira, que colocou o nome de Eloy Ferreira, porque era o presidente do sindicato dos camponeses lá do norte de Minas, que participava da Comissão Pastoral da Terra, né? Não tinha nenhum quilombo. Aí começou a trabalhar e cria a Federação Quilombola e foi. Outro dia eu perguntei, falei, professora Helenice, quantos quilômetros já em Minas Gerais? Certificado mais de 1.000, mas em processo de auto-reconhecimento tem milhares. Então meu sonho é que o Brasil tem de fato se tornar um país quilombola indígena. E em Minas Gerais tem que ser auto-reconhecido milhares e milhares e milhares e milhares de comunidades quilombolas. E vou terminar minha fala aqui lembrando uma coisa. Um dia eu assisti uma apresentação de uma tese de doutorado de um professor do Cefet, lá de Belo Horizonte, mas sobre o tal de terrorismo de barragem. Sabe o que ele descobriu? Que um dos maiores motivos que as mineradoras, em conluio com o Estado, inventaram esse tal de terrorismo de barragem
foi para driblar e ampliar de forma violenta para expandir a mineração, porque os grandes executivos das mineradoras, a partir da mineradora Vale, Samarco e BHP, sabem muito bem, e eles têm centenas de advogados que mostram para ele, falam, vocês têm que respeitar a legalidade. Olha, e o Lula em 2004 colocou o Brasil como signatário da Convenção 69 da OIT, que garante todos os direitos dos povos originários, dos povos e comunidades tradicionais, entre os quais estão os quilombolas. Aí eles falaram, vamos levantar esse negócio da zebra aqui antes, e aí nós expulsa, a barragem está rompendo e tudo e tal. Aí vai lá o juiz, defesa civil, Ministério Público e tudo, e o juiz autoriza a polícia ir lá e expulsar a comunidade, antes que a comunidade se auto-reconheça como quilombola, como comunidade indígena, como comunidade pescadora, como comunidade vazanteira, como comunidade groteira, como, né? É a esperteza, gente. É um sagrado direito que o povo tem. E a gente precisa, como assim, no meio das trevas, para a gente acender a luz, você tem que riscar o palito de fósforo? A gente tem que começar a continuar riscando palito de fósforo e acordando essa memória revolucionária, porque se a querida comunidade quilombola de Gesteira, nas duras aí da resistência diante da violência das mineradoras e do Estado, se auto-reconheceu, milhares de outras comunidades podem se reconhecer. E aí, para concluir, lembrar que o ex-presidente que está na iminência de ir para Papuda, espero que vá nos próximos dias, lembre que ele, quando estava lá em Brasília no poder, sendo presidente impostor lá, ele tentou várias vezes retirar o Brasil de como signatário da Convenção 69 da OIT. Exatamente. Né? Não conseguiu porque ele não podia por decreto fazer isso. E não tinha uma maioria no Congresso Nacional inimigo do povo como tem agora. Então assim, a gente tem que aproveitar esse potencial. E termino alertando também o seguinte, já vi em Minas Gerais, nos últimos 20 anos, muitas comunidades de sem terra que impediram despejos depois que se autodeclararam como comunidade quilombola. Por exemplo, o quilombo Campo Grande do MST lá no sul de Minas, que agora dia 26 vamos estar lá, que até que enfim, depois de 26 anos de luta, depois de ter passado por 12 despejos, vai ter assinatura final de um acordo lá liberando 4.900 hectares para 600 famílias. Quando era um momento grave de despejo, os próprios 11 acampamentos, resgatando essa experiência da comunidade, da Confederação Quilombola do Campo Grande, se auto-identificaram com Quilombo Campo Grande, para reforçar a luta. Então o caminho é por aí que nós vamos revolucionar esse Ouro Preto, né? E a gente precisa de resgatar todo o direito sagrado, a mística, a espiritualidade, essa beleza que é as expressões, respeitar, admirar e bater palmas e aplaudir toda a beleza, maravilha das religiões afro e originárias e tudo. Tem que frear esse racismo religioso. Eu assino embaixo tudo que a Marcota falou, das companheiras falou, que eu sou ser humano, mas também sou frei, padre, mas eu fico indignado com o racismo religioso, né, feito por pessoas da Igreja Católica ou de outras igrejas. É uma estupidez e uma estupidez brutal. Jesus Cristo, Deus da vida, jamais quer estranho. Contribuir para que as pessoas e as comunidades consiga perceber, resgatar a sua história e se autodeclarar como quilombola ou como outro povo, comunidade tradicional, é um sagrado caminho para a gente fortalecer as lutas para libertarmos a Mãe Terra, que está sequestrada, está em cativeiro, está aprisionada. Então, além da gente ter o respeito para resgatar a nossa cultura, mas a gente precisa cerrar fileiras mesmo na conquista dos territórios. Por isso eu fico muito feliz, Simone, parabéns. A gente tem o sagrado direito de questionar qualquer governador, qualquer prefeito e qualquer presidente, porque não pode ignorar. Tem que identificar
Copaop, vamos fortalecer. Gratidão. Muito obrigada.